Olá pessoal, bom dia. Quem vos fala é o pastor Célio e nós estamos aqui nesta manhã para mais uma meditação na palavra de Deus. E nós queremos falar com você nesta manhã sobre a cobiça, e a nossa mensagem está baseada em 2 Reis, capítulo 5, do verso 20 ao verso 27. Quando nós vemos ali que Naamã veio até Eliseu e foi curado por Eliseu e quis dar um presente a Eliseu, algumas barras de prata, ouro e algumas vestes festivais, e Eliseu não aceitou aquilo, e Geazi estava ali do seu lado vendo aquilo. E quando Naamã foi embora, Geazi resolveu ir atrás de Naamã para conseguir alguma coisa, para conseguir prata, para conseguir algumas roupas, e foi e pediu para Naamã. Geazi foi movido por quê? Por uma cobiça. Ele cobiçou a prata, ele cobiçou o ouro, ele cobiçou as vestes, e agora ele vai para conseguir aquilo. E nós vemos aqui que a cobiça estava dominando a vida de Geazi. Ele, como discípulo de profeta, ele como um aprendiz de profeta, ele não poderia deixar esse sentimento da cobiça tomar conta do seu coração. E o 10º mandamento da lei moral de Deus está escrito: não cobiçarás. Existe um perigo muito grande na cobiça. E quais são os perigos da cobiça? O primeiro perigo da cobiça é que a pessoa que está tomada por esse sentimento, ela vai correr atrás daquilo que não lhe pertence. Ele deseja, ele cobiça algo e ele vai atrás daquilo. E como nós vemos aqui no texto, quando Geazi viu que o profeta Eliseu rejeitou os presentes, a prata, o ouro, as vestes, ele cobiçou aquilo. Ele disse: como que pode o meu Senhor ter rejeitado esses presentes? E ele vai então atrás de Geazi, ou melhor, ele vai então atrás de Naamã e pede para ele uma barra de prata e 2 vestes festivais. Ele pede para ele porque ele estava querendo aquilo. Então veja, a pessoa que está movida pela cobiça, ele não consegue perceber o perigo, e ele é movido por aquele desejo, por aquele sentimento. Não importa o que ele está cobiçando, se ele está cobiçando a mulher alheia, se ele está cobiçando o marido alheio, se ele está cobiçando o bem do seu próximo, do seu vizinho. Ele vai em busca daquilo, e muitas vezes ele faz coisas para conseguir aquilo que não é da vontade de Deus. A palavra de Deus é clara: não cobiçarás. Então o primeiro perigo da cobiça é que a pessoa, ele corre atrás daquilo que não lhe pertence. O segundo perigo da cobiça é que a pessoa não sabe dimensionar a situação em que ela está vivendo. Ela não sabe avaliar a sua própria vida, ela não sabe avaliar os seus próprios sentimentos. Quando Geazi chegou ali aonde estava Naamã, a primeira pergunta que Naamã fez quando veio ao encontro dele era esta: vai tudo bem? E qual foi a resposta de Geazi? Geazi disse: sim, vai tudo bem. Mas na verdade, nós podemos perceber que não ia bem, porque ali estava um discípulo de profeta movido pelo sentimento da cobiça, querendo prata, querendo aquilo que não lhe pertencia. Então ele não sabia, ele não conseguia dimensionar, porque se ele soubesse dimensionar a sua situação, ele não falaria, ele não responderia que estava tudo bem, porque com ele não estava nada bem. Ele deveria ter ficado lá no rancho de profeta, ele devia ter ficado ao lado de Eliseu e não estar correndo atrás daquilo que não lhe pertencia. Então a pessoa que está movida pela cobiça,
ele não consegue dimensionar, ele não consegue avaliar a situação, ele não consegue perceber os resultados que poderão sobrevir se a sua atitude ela se tornar um ato consumado, se aquilo que ela está querendo fazer ela alcançar, e se é uma coisa que não lhe pertence, a situação ou o resultado será um resultado desastroso para a sua vida. Então nós devemos pensar nisto. O que eu estou desejando, o que eu estou cobiçando, é algo lícito, é que eu posso ter, e eu estou sabendo analisar, eu estou sabendo dimensionar esta situação? Com certeza, toda pessoa movida por uma cobiça, ela não sabe dimensionar, ela não sabe avaliar a sua própria vida. Um outro perigo da cobiça é que a pessoa é movida a mentir. Ele começa a mentir para esconder os seus verdadeiros propósitos. Quando Geazi chegou até Naamã, ele disse: olha, o meu Senhor mandou vir ter contigo, porque chegaram alguns discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim, e eles estão precisando de uma barra de ouro, melhor, de uma barra de prata, e estão precisando de 2 vestes festivais. E Naamã disse: olha, pode levar 2 barras e leva também as vestes, e colocou aquilo sobre o seu criado, e ele levou até a casa de Geazi. Veja, ele mentiu, aquilo não era verdade, e ele precisou mentir. E uma pessoa que começa a mentir para esconder alguma coisa, ele vai continuar mentindo para esconder a sua própria mentira. Porque veja, quando Geazi chegou ali na casa, depois de ter colocado a prata no lugar, as vestes, o profeta Eliseu perguntou para ele: da onde você está vindo, Geazi? E ele disse: eu não estou vindo de lugar algum. Veja, ele mentiu novamente. Ele mentiu a primeira vez e agora ele mente a segunda vez para encobrir a primeira mentira. Certa vez Jesus se dirigiu aos escribas e aos fariseus dizendo: vós tendes por pai ao diabo, que é mentiroso, que é o pai da mentira. Vocês são mentirosos igual a ele. Então veja, o diabo é o pai da mentira. E as pessoas mentem porque são influenciadas pelas forças do diabo. E as pessoas mentem para tentar encobrir a verdade. Veja, muitas vezes os políticos, eles contam uma mentira hoje e daí uns dias eles precisam contar uma outra mentira para encobrir a mentira anterior. A vida, muitas vezes, da política hoje, ela é movida pela mentira. E nós vemos muitas vezes que a política, os políticos, eles estão em descrédito, porque não conseguem, poucos são aqueles que conseguem manter e falar a verdade. Então veja, a cobiça, ela move a pessoa e ela leva a pessoa a mentir para encobrir os seus verdadeiros propósitos. Então, a cobiça, ela é perigosa porque leva a pessoa a viver uma vida de falsidade. Um outro perigo da cobiça é que a pessoa que está cobiçando e que ela vai fazer aquilo que ela está querendo, ela vai sofrer a exposição do seu pecado. Sim, a pessoa que está cobiçando, ela está fazendo tudo aquilo subjetivamente, porque o pecado da cobiça é um pecado subjetivo. Você não vê a cobiça na vida de alguém. A cobiça não está estampada no rosto ou na fisionomia de alguém. Mas vai chegar um momento que a pessoa vai praticar o ato da cobiça e vai ser descoberta. E aí então o seu pecado vai ser exposto diante das pessoas. Veja, quando Geazi chegou ali e Eliseu perguntou para ele aonde ele foi,
ele não falou que foi a lugar algum, ele não falou nada. Mas Elias disse, ou melhor, Eliseu disse: por acaso não foi o meu espírito contigo quando você foi encontrar-se com aquele homem e tomou dele prata, vestes, e agora você já está pensando em comprar ovelhas, bois, você está pensando em trabalhar com isto que você conseguiu? Ele já estava idealizando o que ele ia fazer com a prata e com as vestes. Veja, aquele momento ali, Geazi foi exposto, porque diante de Eliseu existiam ali muitos outros profetas, existiam os discípulos dos profetas, e porque Eliseu não confessou o seu pecado, não falou sobre o seu pecado, ele foi exposto diante de todas as pessoas. A cobiça dele veio à tona, foi feita a exposição do pecado. A palavra de Deus diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai você e repreende o seu irmão. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não se arrepender do pecado, chama uma outra pessoa e fala com o seu irmão. Se ele se arrepender, ganhaste o seu irmão. Mas se ele não se arrepender, chama diante da igreja, fala com a igreja sobre o pecado do seu irmão. Veja, a pessoa que está fazendo as coisas ocultas, chegará um momento que vai ser exposto o seu pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo na palavra de Deus, diz que alguns pecados dos homens são expostos no presente, mas outros serão reservados e guardados para o juízo. Jesus disse: tudo aquilo que estiver oculto vai ser revelado. Então não existe nada que vai ficar oculto. Chegará um momento na vida da pessoa que o seu pecado, as suas atitudes, elas vão ser expostas. Não haverá quem recorrer. Hoje, quando uma pessoa é caloteira, quando uma pessoa faz as coisas escondidas e alguém expõe essa pessoa aos outros, essa pessoa pode processar o seu expositor, mas naquele dia do juízo, os pecados dos homens, os nossos pecados ocultos, a cobiça, aquilo que nós fizemos em oculto, vai ser exposto. Jesus disse assim, falando sobre a cobiça: ouvistes que foi dito ao antigo, não adulterarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher, para cobiçar, já cometeu adultério com ela. Jesus também disse: ouviste que foi dito ao antigo, não matarás? Eu, porém, vos digo que qualquer que se encolerizar, se irar contra o seu irmão, já cometeu homicídio, já é culpado, já é réu. Então veja, o pecado da cobiça é algo subjetivo, é algo oculto, que ninguém pode julgar, ninguém pode ser julgado pelo pecado da cobiça, mas vai chegar um dia que tudo vai ser exposto. O pecado do Geazi foi exposto. Ele poderia ter evitado aquela vergonha, mas infelizmente ele persistiu no seu pecado. Uma outra coisa que é um perigo da cobiça é que a pessoa acaba perdendo a sua posição. A pessoa que é exposta pelo fato de ter cometido o pecado pela cobiça, ele vai perder muitas vezes o prestígio que ele estava tentando alcançar ou que ele já havia alcançado ao longo da sua vida. Este profeta, que é o discípulo de profeta Geazi, ele estava ali como um discípulo de profeta. Ele estava aos pés de Eliseu aprendendo a palavra de Deus. E pelo que nós vemos, pela proximidade que ele tinha de Eliseu, talvez quando Eliseu morresse, ele seria o sucessor de Eliseu. Assim como Eliseu foi também o sucessor de Elias,
porque ele andava próximo a Elias. Mas infelizmente o que aconteceu? Naamã, ou melhor, a lepra de Naamã, ela veio sobre Geazi. Pois Eliseu disse: olha, portanto, porque você fez isto, a lepra de Naamã cairá sobre você e sobre toda a sua família. E naquele mesmo instante, Geazi se tornou uma pessoa leprosa e teve que sair ali do rancho dos profetas, da escola de profetas, e ir se isolar de todas as pessoas, porque agora ele estava leproso e teve que sair. Primeiro, ele perdeu a sua posição de discípulo de profeta, e possivelmente ele perdeu a sua posição de um sucessor de Eliseu. Veja os perigos da cobiça. Uma pessoa que se lança, uma pessoa que tem como alvo a cobiça, ele poderá perder muitas coisas na sua vida. Uma pessoa que se lança à cobiça à mulher alheia e acaba persuadindo aquela mulher, vai perder muita coisa na sua vida, pode perder o seu próprio casamento e acaba destruindo o casamento de outro. Um homem que faz isso também será considerado desta forma. Então a cobiça, quando ela domina a nossa vida, quando ela domina os nossos atos, domina as nossas emoções, ela se torna perigosa. Por quê? Porque nós vamos correr atrás daquilo que não nos pertence. Nós vamos estar numa situação que nós não conseguimos dimensionar, nós não conseguimos avaliar o nosso próprio estado. Nós vamos ser levados a mentir aqui, a mentir acolá, porque estamos tentando esconder alguma coisa. A cobiça é perigosa, porque a pessoa que se entrega à cobiça e pratica, ela vai ser exposta, o seu pecado vai ser exposto e a pessoa vai acabar perdendo muita coisa na sua vida. A pessoa que se entregar ao desejo, que se entregar à cobiça, vai perder os dons da sua vida, poderá perder até a sua salvação, se ele não tomar uma posição. Geazi perdeu uma posição como discípulo de profeta. Quantas pessoas hoje dominadas pela cobiça, pessoas que cobiçam cargos, pessoas que estão à cobiça do dinheiro, estão querendo cada dia mais ganhar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesta cobiça, muitos traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, Timóteo, foge destas coisas. Vai atrás da fé, se entrega ao conhecimento, se entrega ao domínio próprio, corre atrás daquilo que tem virtude e rejeita a cobiça ao dinheiro. Hoje nós percebemos que muitos pastores não têm conseguido dimensionar e têm feito coisas que não agradam a Deus, fazendo pessoas desejarem o dinheiro, fazendo pessoas quererem a riqueza, mas que eles precisam levar para a igreja aquilo que vai trazer para eles o benefício. Se você entregar a sua casa para Deus, Deus vai dar 10 casas para você. E muitas vezes esses pastores estão movidos mesmo pela cobiça. Eles não estão talvez interessados em pregar o evangelho, mas eles estão querendo as ofertas dos fiéis, e por isso coloca na cabeça das pessoas que eles precisam trazer ofertas para conseguir mais. E aí a pessoa entra por esse caminho. E não é bem assim. Mas movido pela cobiça, muitas pessoas fazem isso. Eu conheço pessoas que vendeu a própria casa, porque o pastor disse que Deus ia dar 10 casas para ele, e no fim vendeu a casa, não ganhou nenhuma casa e está pagando aluguel hoje. Existem muitas pessoas movidas pela cobiça, que deseja a mulher do próximo, que deseja as coisas do próximo, e depois entra numa situação difícil. Então vamos
vigiar. Se nós vigiarmos e não permitirmos que esse sentimento, que esse desejo tome conta do nosso coração, nós teremos uma vida mais abençoada e mais feliz. Deus que abençoe a sua vida, que você possa meditar nesta palavra e que sirva de grande edificação. Em nome do Senhor Jesus. Amém.